Fala pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós iremos iniciar o nosso curso completo de Direito Penal. Eu sou o professor Alberto Magno, tá? Eu sou advogado, sou servidor público, né? Professor, obviamente. E nós iremos trabalhar com vocês durante essa longa caminhada os principais institutos aí do Direito Penal para você gabaritar a sua prova. Tranquilidade? Nesta aula nós iremos trazer as noções introdutórias do Direito Penal. Obviamente trazer noções introdutórias não significa que isso não caia na prova. Vocês vão ver que por mais que sejam introduções, noções introdutórias, mas são objetos de prova. Então o nosso intuito aqui é que você acerte questões da sua prova. Não iremos ficar viajando aqui em coisas que não caem, nós iremos trazer para vocês apenas aquilo que cai na sua prova, beleza? Outro ponto importante. É importante que você veja a teoria, mas no momento em que nós estivermos resolvendo questões, preste também muita atenção, porque às vezes a gente pode trazer informações que a gente não deu, por exemplo, nas aulas teóricas, porque sempre pode passar alguma coisa. E a questão às vezes acaba nos cobrando e a gente traz a vocês a informação. Tranquilos? Então já vamos trazer as noções introdutórias aqui do direito penal. Então qual é o conceito de direito penal? O direito penal é o conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal mediante a imposição de sanção penal. Esse é um conceito retirado aí do livro do professor Kleber Masson. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver este livro, é um livro muito bom para concursos públicos, certo? Esse aqui é o conceito de direito penal. O direito penal seria o que? Uma ciência, né? Seria um ramo do direito. Pessoal, é importante frisar que o direito ele é mas didaticamente convencionou-se dividir ele por ramos, né? Nós temos, por exemplo, o direito público e o direito privado. O direito penal está dentro da seara do direito público. Por quê? Porque o Estado está em condição de supremacia. Aqui nós estamos tratando do direito do Estado. Quando alguém viola um bem jurídico muito importante, ele acaba violando aí o interesse do Estado. O Estado tem que se manifestar nesse momento. Tranquilos? Quais são as funções do direito penal? Nós temos diversas funções aqui. Eu vou sumir da tela, vai ficar apenas aqui o slide para a gente dar uma discutida sobre isso aqui, beleza? Então, a primeira função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. O que significa isso? É a principal função do direito penal. Contudo, nem todos os bens são protegidos penalmente em razão do princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Pessoal, não vamos criar pânico agora neste momento. Nós iremos falar do princípio da fragmentariedade e do princípio da subsidiariedade. Mas o que seria essa fragmentariedade? Significa que o direito penal ele se preocupa apenas com os bens jurídicos que são mais importantes, tá? Ele escolhe alguns bens jurídicos, aqueles de maior importância, para protegê-los. É isso que é o princípio da fragmentariedade. Subsidiariedade. Quando os outros ramos do direito não conseguem mais resolver aquele problema, aí entra o direito penal. Por isso que a gente diz que o direito penal é a última ratio, a última razão. Continuando aqui, é a missão precípua, que confere legitimidade ao direito penal, tá? Isso aqui é um entendimento do STJ. Função segunda do direito penal. É instrumento de controle social. Deve contribuir para a preservação da paz pública, inibindo que alguns agentes estejam estimulados a não violar a norma em favor da coletividade. Terceira função, pessoal, função de garantia. O direito penal é o escudo do cidadão contra o Estado. Uma garantia de que não haverá excessos, ou seja, o infrator somente pode ser punido por fato previsto na lei como infração penal, beleza? Por exemplo, eu realizo, na verdade, determinada conduta. Aí o Estado vem, tu cometeu um crime. Não, Estado, calma aí, isso aqui não está previsto no nosso Código Penal. Eu não estou tipificado em nenhuma conduta descrita no tipo penal, então você não pode me punir, certo? Então o Código Penal seria um instrumento de garantia para todos os cidadãos, como também para o Estado.
Função ético-social, função criadora ou configuradora dos costumes. É o desempenho de uma função educativa, criando um efeito moralizador, para se atingir um mínimo ético que deve reinar em toda a coletividade. Agora nós iremos falar das missões do direito penal. A primeira missão é a simbólica. Essa aqui não tem serventia de nada. Por quê? Está apenas na cabeça, por exemplo, do legislador ou do cidadão. O cidadão às vezes pensa que pelo fato de criar um tipo penal, aquele problema será resolvido. O legislador é a mesma coisa. Ele está criando um tipo penal pensando que vai resolver alguma mazela da sociedade. Isso está apenas na cabeça dele. Tudo beleza? Função motivadora. Porque incentiva os cidadãos a não violarem a norma, sob pena de receberem uma sanção penal. A missão redução da violência estatal. Conforme Silva Sanches, que é um grande estudioso do direito penal, que criou a teoria das velocidades do direito. A teoria das velocidades do direito penal é basicamente a primeira velocidade, a segunda velocidade, a terceira velocidade e a quarta velocidade. Isso aqui é muito cobrado, por exemplo, em provas que para delegado, né? Dizem que a primeira velocidade é aquela que trata da prisão, a segunda velocidade é de crimes que não tem prisão, a terceira velocidade é o direito penal do injusto, né? E a quarta velocidade é a questão dos direitos, por exemplo, violação a direitos ambientais, né? Então, bem tranquilo. Violência do Estado. Onde que eu tô? Beleza. Teoria das velocidades do direito penal, a imposição de uma sanção penal, ainda que legítima, é uma violência do Estado contra o cidadão e contra a sociedade. Dessa forma, deve-se atender à intervenção mínima, buscando somente incriminar condutas extremamente necessárias. Missão promocional, deve atuar como um instrumento de transformação social, ou seja, colaborar com a evolução da sociedade, atuando como uma ferramenta para a construção de uma sociedade melhor. Características do direito penal. O direito penal é uma ciência, obviamente. É uma ciência do dever ser. Deve ser. Tá? As demais, tem algumas ciências que são as ciências do ser. Como ela é uma ciência, vamos dizer assim, abstrata, ela é a ciência do dever ser. Ela é cultural, tá? Normativa. Por que normativa? Porque basicamente a principal fonte do direito penal é a própria legislação, é a lei. Ela é valorativa, ela tem valores, ela consegue separar bens que são penalmente tutelados e outros não. Ela é finalista, pessoal, finalista. Ela tem determinadas finalidades. Qual é a finalidade? A finalidade é o controle social, tá? É a pacificação social, é a convivência harmônica dos elementos da sociedade. Ela é constitutiva, ou seja, ela é autônoma, independente, tá? Ela é sancionatória, como o próprio nome já sugere, traz sanções a você que, obviamente, violar algum bem jurídico penalmente tutelado. Ele é fragmentário, pessoal. Por que fragmentário? Justamente porque não protege todos os bens jurídicos, apenas aqueles mais relevantes. Aqui nós temos os bens jurídicos e aqui dentro nós temos os bens jurídicos penalmente, os mais importantes, os mais relevantes. Então ele não abarca tudo isso aqui, ele abarca apenas os mais importantes. Isso é o caráter fragmentário. Criminalização primária e a criminalização secundária. Qual a diferença desses dois institutos? Isso que às vezes cai em prova. A criminalização primária é quando, por exemplo, o legislador ele cria tipos penais. Tal está no campo abstrato. A criminalização secundária é a aplicação da lei no caso concreto. Vamos dizer que alguém matou fulano de tal. Você vai aplicar aí o artigo 121. Essa é a criminalização secundária. É quando ocorre no caso concreto. Tudo tranquilo? E a criminalização primária não. É no momento em que está acontecendo a elaboração do tipo penal. Fontes do direito penal. Eu vou sumir aqui novamente para a gente detalhar. Existem dois tipos de fontes do direito penal. Nós temos a fonte material e a fonte formal. A fonte material é o próprio órgão que cria as leis. No nosso caso aqui nós temos a União. Lá no artigo 22, inciso 1,
diz que é competência da União, né? E, por lei complementar, ele pode delegar aos estados em situações, né, específicas. Então, você já sabe que a fonte material é o próprio órgão que cria as leis, que cria os tipos penais, que criam as normas incriminadoras, certo? E a fonte formal se divide em duas, imediata e as mediatas. A fonte imediata é a lei, tá? É a lei. Essa lei aqui, pessoal, quando se trata de criar crimes e combinar penas, nós estamos falando aqui do princípio da reserva legal. Reserva legal. É apenas lei em sentido estrito. Tudo bem? As mediatas são os costumes, os princípios gerais do direito e atos administrativos. Geralmente, por exemplo, esses costumes têm que ser segundo legem. Que significa isso? Segundo a lei. Porque se for um costume que vai contra a lei, você não vai aplicar. Princípios gerais do direito. Tem que aplicar também em lacunas, aí você aplica princípios. Atos administrativos. Geralmente os atos administrativos são para complementar alguma lei. Por exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas não traz quais são as substâncias que são de fato drogas. Então, vem as portarias da Secretaria de Vigilância Sanitária dizendo quais são as substâncias que são consideradas drogas. Beleza? Então, bem tranquilo, bem fácil. Então, recapitulando, nós temos as fontes material e a fonte formal. A fonte material é o próprio órgão que cria as leis. As fontes formais, nós temos a imediata e as mediatas. A imediata é a própria lei. As mediatas são os costumes, os princípios gerais do direito e os atos administrativos. Professor, e a doutrina e a jurisprudência? Sim, existem vários entendimentos que são fontes mediatas, né? Mas a grande maioria, a maioria dominante do direito penal, dizem que não. Professor, e as súmulas vinculantes? Aí essas têm força de lei, né? A gente não pode nem dizer que não é. Princípios do direito penal. O que seria princípios? São valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do sistema jurídico. Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critérios para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, que lhe confere a tônica, que lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Esse aqui é um conceito do ilustre administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Esse é o conceito de princípio para Celso Antônio Bandeira de Mello. Vamos trabalhar agora com os princípios em espécie. O primeiro princípio que nós iremos trabalhar é com o princípio da legalidade. Professor, onde está esse princípio da legalidade? Em direito penal, nós temos o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal. O que diz no artigo 5º, inciso 39? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Aí tem o brocardo latino, significa nulo crime, nulla pena sine lege. Se você vê esta expressão latina aqui, tá? Você está diante aí do princípio da legalidade. Professor, legalidade? Sim. O princípio da legalidade, pessoal, ele se divide em dois outros princípios. Quero que você preste muita atenção agora. O princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. E o princípio da anterioridade. Anterioridade da lei penal. Anterioridade. O princípio da reserva legal ou o princípio da estrita legalidade diz o seguinte: somente lei poderá combinar pena, somente lei poderá definir crime, tá? E somente lei poderá combinar penas. Beleza? Por isso que tem esse brocardo aqui, nulo crime, nulla pena sine lege.
Não há crime sem lei anterior que eu defina, não há pena sem prévia combinação legal. Beleza? O que significa essa reserva legal aqui, pessoal? Vamos só recapitular. O princípio da reserva legal diz que tem que ter lei. E essa lei aqui tem que ser em sentido estrito. Ou seja, pode criar lei, pode criar crime por medida provisória? Não. Por portaria? Não. Somente lei. Tanto no sentido material quanto no sentido formal. O que é no sentido material? Trazer matéria de lei. E no sentido formal? Passar pelo processo legislativo competente para a criação de lei. Tem que ser lei em sentido formal e material. Tranquilidade? E o que seria essa anterioridade da lei penal? A lei tem que vir antes da conduta. Por exemplo, hoje, andar sem camisa na rua não é crime. Mas amanhã criou-se uma lei que disse que andar sem camisa na rua é crime. Então, eu que andei hoje, vou ser punido pelaquela lei que foi criada amanhã? Obviamente não. A lei não pode retroagir para prejudicar. A lei pode retroagir, no caso, se for para beneficiar o réu. Existe o princípio da irretroatividade ou o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Tudo tranquilo? Então, nós temos dois institutos aí a partir do princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal e da anterioridade. O princípio da reserva legal e anterioridade estão descritas nesse artigo aqui da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. Imagine só a seguinte situação: no dia 18 de janeiro foi criada uma lei que o cara não pode correr em via pública em determinado horário. Aí é crime. No dia 19, 18 foi criada a lei e entrou em vigor, beleza? Ela já está em vigor. E no dia 19, a pessoa cometeu a conduta. Então, ela vai ser incriminada nesta lei aqui. Mas a galera que andou aqui antes do dia 18 não pode ser alcançada pela essa lei, tá? Outra coisa importante. Da publicação da lei e para ela entrar em vigor, existe um lapso temporal chamado de vacatio legis. Certo? Então, a galera que comete a infração aqui, digamos assim, a conduta nesse vacatio legis, também não pode ser alcançado pela lei, porque a lei tem que estar em vigor. Tranquilos? Vamos agora trazer mais um princípio chamado de princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela, tá? Também chamado de bagatela ou criminalidade de bagatela. O que significa isso? Pessoal, existem alguns crimes que eles são tão assim irrelevantes para o direito penal que exclui-se ali a tipicidade, beleza? Por exemplo, você está dentro do supermercado Mateus e você come uma balinha. Essa conduta aí, ela é reprovável para a sociedade? Creio que não. Tem um valor grande, tem um valor imenso para o supermercado? Vai quebrar o supermercado se comer aquela balinha? Não. Você cometeu furto? Cometeu. Mas pode ser que o juiz aplique o princípio da insignificância, tá? Justamente pelo valor do objeto, tá? Não teve aquela reprovabilidade perante a sociedade, então pode ser que se aplique o princípio da insignificância. Esse instituto, ele foi incorporado, ele foi baseado, né? Foi incorporado pelos estudos de Klaus Roxen. Funciona como causa de exclusão de tipicidade. Existem alguns requisitos que são chamados de requisitos objetivos, eu vou colocar aqui para vocês, objetivos, que é do STF, do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: tem que ter a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, isso aqui são os requisitos objetivos segundo o STF. Aí vem o STJ. Olha, para você aplicar o princípio da insignificância, além dos requisitos objetivos do STF, você tem que ter também os requisitos
subjetivos. Subjetivos, quais sejam? A importância do objeto material para a vítima, certo? Às vezes é de pequeno valor, mas aquilo tem um valor sentimental para a vítima muito grande, certo? Se você violar isso, não vai ser afastada, segundo o STJ, a insignificância, o princípio da insignificância. Condição econômica, pode ser, pessoal, que você coma uma bala do supermercado Mateus, seja insignificante para o Mateus, não vai quebrar. Mas uma velhinha que está vendendo bala em frente ao Mateus, tem 10 balas para ela vender, aí você come um, você vai quebrando a velhinha. Então, isso aqui é a condição econômica da pessoa. O valor sentimental do bem e circunstâncias e o resultado do crime. Então, existem esses requisitos objetivos e existem os requisitos subjetivos. Incidências. Crime contra a ordem tributária, exemplo de descaminho. Quando o tributo devido não ultrapassa o valor de R$10.000, já está aplicando aí o princípio da insignificância. Outra coisa importante que você saiba, o princípio da insignificância não é admitido em crimes praticados com emprego de violência e grave ameaça. Por exemplo, roubo, sai insignificância, certo? Se você empregou violência ou grave ameaça, afasta aí a insignificância. Vamos trazer agora algumas questões que envolvem o tema aqui abordado em sala, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha, vamos lá. FUNCAP, Agente Penitenciário, SEJAP Maranhão 2016. Inclusive, esse concurso que eu fui aprovado, tá? Para agente penitenciário. Você pode ir lá no site da FUNCAP, vai lá no resultado da prova objetiva e discursiva e lá o nome do papai aqui. Então, assinale a alternativa que corretamente indica uma das missões do direito penal. Então, nós falamos das missões do direito penal, né? Aplicar a pena com o escopo único de retribuir ao criminoso o mal causado. É isso, pessoal. O escopo único de retribuir o criminoso o mal causado. A pena ela tem diversas funções, tá? Não tem apenas um objetivo único, né? Não tem só isso, não. Vamos lá. B. Aplacar o clamor popular através de instrumentos simbólicos de punição? Não, nada a ver. Manter a ordem política através da seletividade das incriminações? Para manter a ordem política através da seletividade das incriminações, pessoal? Nada a ver, né? Estimar a vingança privada? Já está errado, né? Servir como instrumento de garantia para o criminoso? Letra E. Professor, garantia para o criminoso? Pessoal, o direito penal, ele tem como missão também, pessoal, uma função de garantia, tanto para o criminoso, para que não tenha excesso por parte do Estado, tá? Por isso que tem o direito penal, o direito de processo penal, certo? Serve como garantia para o cidadão, o cara que era cidadão virou criminoso, para o próprio Estado, tá? Então, o gabarito letra E de elefante. Questão CESP. À luz do Código Penal, julgue o item que se segue. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade? Claro que não, pessoal. Será aplicada a irretroatividade. Então aqui está errada. Errada, tá? Não pode retroagir. Só retroage se for para beneficiar o réu. CESP, investigador de polícia do Maranhão, ó, bem fresquinha. Princípio da legalidade compreende a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato, no momento da ação ou da omissão, bem como da ciência desse entendimento. Isso aqui nós estamos diante do Instituto da Imputabilidade, tá? Só não sei isso ainda, não se preocupe, nós ao longo do nosso curso aqui, ao longo do nosso curso você vai aprender esses institutos, não se preocupe com isso. O juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade da imposição da pena. Aqui nós estamos diante da culpabilidade, tá? Letra C, a oposição entre o ordenamento jurídico e a conduta e o fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor perigo de lesão a bem jurídico penalmente protegido. Isso aqui nós estamos diante da ilicitude. E o que é a ilicitude? É justamente uma conduta que afronta o ordenamento jurídico. Então, a letra C. D. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Certíssimo, pessoal. Certíssimo. Letra D. Por isso que é bom você assistir questões, porque às vezes as questões trazem informações que não foram ditas, por exemplo, na aula teórica.
Então, aqui é um conceito muito bacana de princípio da legalidade, tá? Compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação de lei, tá? Ou seja, só pode criar condutas criminosas através de lei em sentido estrito. Então, tem que ter os procedimentos e as formas, tá? E principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Letra E. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei, penalmente vigente no momento da criação ou da omissão. Isso aqui nós estamos diante da tipicidade, tá? Da tipicidade. Não se preocupe que esses termos, ao longo do nosso curso, você vai aprender, você vai saber o que é, tá? Então, essa aula de número 1, aula introdutória a Direito Penal, eu espero que você tenha apreciado, eu espero que você tenha gostado, eu espero de todo o coração que você tenha entendido. Caso não entendeu, volte à aula, né? Assista quantas vezes for possível. E na próxima aula nós continuaremos falando dos princípios e vamos para frente que você vai conquistar a sua aprovação. Então, sem mais para o momento, falou!